convidados muito importantes. Esse programa Na Boca do Povo vai ficar para a história, porque nós vamos falar de 50 anos, vamos falar de meio século. Mas os nossos convidados, nada mais e nada menos, e eu fui buscar um pouquinho da trajetória das duas figuras importantes, os nossos convidados de honra do programa Na Boca do Povo. Célio Simão Martinhago nasceu lá em Urubici, com 11 anos de idade, foi morar em Ascurra, estudar. Ficou até os 16 anos no seminário. Completou o 2º grau, rumou para São Paulo. Foi cursar filosofia, parte de letras, acabou finalizando no Rio Grande do Sul, na cidade de Bagé. A ideia do estimado Célio Simão Martinhago, naquela época, era ser padre. Desistiu, acabou indo para o Paraná, na cidade de Curitiba, cursar Direito. Final dos anos 80, Célio veio para Rio do Sul, exercendo o magistério, advogando, normalmente para o Sindicato dos Empregados. Em 83, o professor Vigan Eger o convidou para lecionar curso de secretariado na nossa FEDAV, hoje Unidave. Em 1995, passou a dar aulas nos cursos de Ciências Contábeis, Pedagogia, Filosofia e Direito. Em 97, o reitor Jaime João Pasqualini o convidou para presidir a comissão que estudava os novos estatutos da nossa futura Unidave, naquela oportunidade. Foi diretor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, vice-reitor de Vigan Eger por 8 anos. Foi também advogado em Rio do Sul e presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de 97 a 2000. Foi também presidente da APAI, 2005 a 2010. E muito lá atrás, mas muito lá atrás, na época que o arco-íris dava em preto e branco e o pó só dava na prateleira, Célio Simão Martinhago foi bilheteiro, sim, do Cine Teatro Dom Bosco. Hoje é o reitor da nossa Unidave, que completou agora, dia 7, última quinta-feira, 50 anos de existência. E o nosso segundo estimado convidado, amigo da velha guarda, das noites de Rio do Sul, da época de solteiro. Hoje a vida é diferente. Temos as nossas famílias, mas é o Alcir Teixeira. Veio de Pouso Redondo para estudar no nosso Colégio Dom Bosco, de tanta tradição. Cursou administração de empresas na Unidave, FEDAV na época. Foi professor no Colégio Dom Bosco. Fez pós-graduação na FEDAV e começou a dar aulas lá em 1983. Foi vereador em Rio do Sul de 83 a 1988. Desistiu da vida pública. Não era a sua veia forte. Não era o foco da sua carreira e da sua trajetória. Seguiu o magistério. Foi músico. Tocava bateria. Época de Portãozinho e Porteirinha, que talvez você não conheceu, mas é da velha guarda de Rio do Sul. As duas figuras que são os convidados do nosso programa Na Boca do Povo. Copa da Inglaterra, 1966, surgia a FEDAV, a nossa futura universidade. 50 anos depois estamos aqui, meio século, para falar dessa história bonita de desenvolvimento do Alto Vale e de muita educação e de muita gente boa que passou pelos bancos escolares, e eu tive esse privilégio de poder estudar na nossa FEDAV, hoje no Unidave. Estou aqui com as duas figuras importantes hoje do setor educacional de Rio do Sul, do Alto Vale do Itajaí, que é o nosso reitor Célio Simão Martinhago e o nosso vice-reitor, Alcir Teixeira. Obrigado por ter vindo Na Boca do Povo, nesse programa que eu acho tão importante para falar desses 50 anos da história da nossa FEDAV, hoje Unidave. Obrigado, doutor Célio. A satisfação é toda nossa em aqui estarmos hoje para falarmos
desses 50 anos e, acima de tudo, falamos da Unidave, outrora FEDAV. E estamos aqui à disposição para ouvirmos e também falarmos. Muitos festejos que já estão acontecendo, né, doutor Célio? Já começou lá na Assembleia Legislativa, em várias cidades, Taió, durante a semana também festejo no Parque Universitário Norberto Fran, muita coisa vai acontecer ainda na Câmara de Vereadores de Rio do Sul, enfim. Os 50 anos, um momento extremamente importante para a história, não só da Unidade, como de Rio do Sul e do Alto Vale do Santo. Por que não dizer de Santa Catarina? O aniversário da Unidade aconteceu no dia 7 de julho, que foi o dia que o prefeito, então, Alfredo João Crick, assinou o decreto fundando a Unidade, lá em 1966. Mas, antes dessa data, já diversos fatos e acontecimentos se deram. Como você mencionou, nós tivemos na Assembleia Legislativa, por uma promoção e um requerimento do deputado Aldo Schneider. Aldo Schneider, eu acompanhei nos canais da TVA. Onde a Unidade, então, foi homenageada, né, e nessa oportunidade o professor Viga também foi também homenageado, o professor Jaime também foi homenageado e eu também fui homenageado por serem os reitores e presidentes. Mas nessa oportunidade também o professor Viga teve um momento para explanar e falou durante 50 minutos a história toda da Unidade. Aliás, foi muito interessante e bem ouvida por todos os que lá estiveram. E no dia, na última quinta-feira, tivemos aí muita diversão, lá no Parque Universitário, com muita coisa que aconteceu, fantástico, Orquestra Sinfônica Cordas da Ilha. Foram momentos também importantes que vão ficar também para a história, né, reitor Sérgio Simão Martinhago? O objetivo principal é esse, haver essa inter-relação, essa relação com a comunidade. Houve, então, ou aconteceram esses fatos, esses acontecimentos. Desde as 10 horas da manhã até as 15 horas, então, tivemos diversos eventos envolvendo as escolas do município, as escolas públicas, foram todas convidadas para lá estarem e participarem de diversos eventos. A partir das 15 horas tivemos um baile dos idosos. Está aqui no roteiro, é verdade. Isso. E à noite, então, tivemos a Orquestra Sinfônica Cordas da Ilha, que foi também um show. É importante ressaltar que todos esses eventos foram gratuitos. Gratuitos. Para ver essa participação da comunidade nesse aniversário da Unidade. E me chama a atenção aqui, estimado reitor, muita coisa voltada à saúde também, né? Também exames, como exames de sangue, exames, enfim, diversos exames relacionados ao bem-estar e à saúde para as pessoas que lá estiveram e quiseram fazer esses exames. Vocês estão bem, a Juliana me abasteceu bem, hein? Eu recebi. Quando eu mantive o contato com a Juliana, deixa comigo, Nery. Os dois vão estar lá, já confirmaram. E eu vou te mandar o feedbackzinho que tu precisa ter lá para... As meninas do setor de eventos são muito competentes e muito dedicadas. Bola, né? E, inclusive, essas informações todas aí da biografia também são reais e verdadeiras. É verdadeiro, é verdade. Tem uma história, né? O Célio tem uma história, e depois, se der tempo, nós vamos dar uma pincelada. Estimado Alcir Teixeira, depois de uns 14, 15 anos, por aí, quando eu fazia o programa junto com o Chico Santos aqui, era o meu fiel companheiro, fiel escudeiro, aprendi muito com o Chico, sempre faço questão de agradecer, porque gratidão é uma coisa que você não pode deixar de lado, nunca pode deixar de agradecer as pessoas que te ajudaram, né? O Chico me deu, assim, um sustentáculo. E fazíamos aqui naquela oportunidade, lá, 14, 15 anos atrás, não me lembro, acho que foi 2001, 2000, 99, bem no começo que eu estava aqui. Programa sobre o resgate da história do Baile da Bruxa. Me parece que lá era 37 anos, alguma coisa assim. E o Alcir esteve aqui naquela oportunidade, junto com o Aurélio Adriano Dávila, nosso estimado, e o estimado Volir Correia, com seu teclado, gaita, e o Alcir a bateria, aquela coisa toda. E hoje eu recebo aqui o meu estimado, particular amigo de tanta trajetória nas noites de Rio do Sul, com todo respeito, sempre, né, com muito cuidado, mas tivemos uma juventude de boas coisas, Alcir. E você também nessa trajetória toda sua de educação, mestre e diretor de empresas,
também em várias oportunidades nos ensinou muito, lá na época da nossa FEDAV, principalmente matemática financeira, que era forte, a gente aprendeu muito. Eu aproveito aqui para agradecer e te desejar, assim, tudo de bom nessa caminhada junto com o reitor Célio, o vice-reitor Alcir, porque a nossa unidade hoje está, sinceramente, em muito boas mãos. Gente nossa, da nossa cidade, gente nossa que vieram para Rio do Sul, adotar essa cidade maravilhosa, esse verdadeiro cantinho do céu, como diz o Lorival Goulart. Obrigado por ter vindo, estimado. Obrigado também, Neri, pela oportunidade. É uma honra muito grande estar no seu programa e agradecer imensamente a TVBA por esta oportunidade e dizer que 50 anos fazemos parte da Unidade. Lá nós estudamos também, nos graduamos, tivemos um período que fomos professor, nos desligamos e retornamos novamente, onde assumimos a função de professor e depois como coordenador de curso. Posteriormente, o professor Célio me convidou para ser o candidato a vice-reitor com ele, e no qual acumulamos também a pró-reitoria de administração. Dizer que é uma satisfação, Neri, porque 50 anos não se constrói da noite para o dia, e a Unidade ela está inserida não somente com a comunidade do Rio do Sul, como do Alto Vale. Eu acho que ela faz parte, nós não conseguimos dissociar hoje o Alto Vale, o Rio do Sul principalmente, da Unidade, porque nos 86 anos de Rio do Sul ela tem 50 anos fazendo história conjuntamente. Então, de dizer assim que sempre houve um compromisso forte desde o seu início, desde quem idealizou a Unidade, sempre foi com um compromisso sério de prestar aqui, trazer, interiorizar o curso superior e poder trazer, possibilitar aqueles que não podiam se deslocar aqui do interior para grandes centros, de também poder fazer o seu curso superior. Então ela foi construída durante esses 50 anos com as mãos de muita gente. E você não pode ficar fora disso, né? Você foi um acadêmico exemplar, que cursou lá também administração e direito. Certamente alguns tijolinhos você ajudou a colocar também nessa construção, nessa edificação maior que a Unidade. Então dizer que é uma honra muito grande falar um pouco da Unidade aqui no seu programa. É verdade. E eu vou complementar, estimado Alcir. Eu deixei isso para depois, porque a sua trajetória, quando chegou lá no Impacto 70, no Colégio Dom Bosco, você ainda viria depois ser funcionário da nossa Taioense. Isso me deixa contente quando eu lembro disso. Sim. E você lá, se não me falha a memória, você lá trabalhou, foi gerente, foi diretor, me parece, mas foi conferente de bilhete, não foi? Sim, foi, Neri. Foi, né? Foi, Neri. Eu iniciei ali as minhas atividades com 16 anos de idade, porque antes você não conseguia trabalhar. E o escritório da Taioense era aqui na Avenida 7 de Setembro. Quem fazia contabilidade prática era o Sr. Cleto Westphalen, e era corretor de seguro. E eu trabalhei. Pai do ministro. O pai do ministro, do Pai César. do ministro. César, nosso ministro. César Reck Westphalen. César Reck. E eu trabalhei ali, então, foram quase 3 anos aqui na Avenida 7. Depois, então, foi construído o escritório lá na Taioense, na sede, e fui para lá, foi o meu primeiro emprego, eu sou eternamente grato a essa empresa. Foram, assim, por eu ser bastante jovem, eu tive nessas pessoas de Cleto Westphalen, de Pedro Rizzi, de Oreste Rizzi, assim, uns verdadeiros segundo pais. Eles me ajudaram bastante na construção do meu jeito de ser e de fazer as coisas. Você deve ter ficado lá por mais de 15 anos, eu acho, né? fiquei praticamente 6 anos na Taioense. 6? 6 anos. 6 anos. Depois eu fiquei... Você foi para a Fran. Daí fui para a Fran, fiquei 7 anos lá, entrei como gerente financeiro, diretor financeiro e depois executivo. Depois, então, dei uma inserida aí, um período de 10 anos, em sociedade com meus irmãos. Daí fui para Rio Grande do Sul, do qual morei 10 anos em Porto Alegre. E depois disso a gente viu que todo negócio ele tem um período de maturação, quando você tem que saber entrar e sair do negócio. Na hora certa. Na hora certa. Na hora certa, né? Sim. Então eu acabei retornando a Rio do Sul, que o Rio do Sul é essa cidade acolhedora que já me acolheu com meus 10 anos de idade, quando vim de Pouso Redondo para cá, e sou eternamente grato à cidade de Rio do Sul. Aí em 2008 você acabou então abraçando realmente a nossa unidade, foi isso? Foi 2007, 2007. Eu retornei como professor. Daí em 2008, então, nós fomos coordenador de curso, coordenador do curso de administração da empresa. Hoje vice-reitor. Hoje vice-reitor, graças à oportunidade do professor Célio, eu dedico a isso a ele, a culpa disso a ele. Essa culpa, né? Estimado, vamos falar da nossa unidade, então, porque sempre recordar, eu trazia aqui
logo que o doutor Célio assumiu no primeiro mandato como reitor, eu trouxe aqui para fazer uma prestação de contas. O professor Vigan, reitor de tanta história dentro da unidade, FEDAV, não precisava vir aqui prestar conta Na Boca do Povo para a RBA-TV, para a comunidade. Mas o espaço eu acho que era merecedor. Essa figura que também teve uma história, uma trajetória bonita dentro da FEDAV Unidade. E ele esteve aqui. Se não me falha a memória, foi lá em 2011, quando vocês estavam assumindo. Não sei se julho, eu não me lembro qual é o período da transição. Dezembro foi. Dezembro. Isso mesmo, dezembro. Ali ela estava completando no ano seguinte 45 anos, hoje 50 anos. É bem isso mesmo. 50 anos. E aí o professor Vigan, eu vou deixar isso para a gente dar sequência depois, relembrava, ele tem muita memória e ele consegue relembrar de detalhes da época de Dr. Guilherme Guembala. Dr. Guilherme Guembala que chamou o Vigan com 25 anos ou 23 anos, me fala, aquele alemãozinho que chama de Alzheimer, eu acho que já me pegou, que às vezes eu esqueço igual a data. Ele disse, Neri, eu com tão jovem tive que assumir a responsabilidade de presidir ou ser diretor da nossa faculdade de administração de empresas. Isso começou no Colégio Dom Bosco. Sim. Essa história toda, que nós vamos voltar um pouquinho para chegar na administração de vocês, nós vamos comentar e falar muito, porque é uma história bonita, os primeiros formandos, professores, diretores, depois da nossa estimada banda Chapéu Preto, em homenagem a nossos 50 anos da unidade.